Parashá Bo. Parashá Bo, ela vem e traz, vamos primeiro fazer um resumo geral da Parashá. Ela vem e traz as últimas 3 pragas do Egito, onde Moshe vai falar com o faraó: liberta meu povo. Primeira praga dos gafanhotos, que consomem tudo que tinha no Egito. O faraó diz não. Aí depois vai para a praga da escuridão. Aí Moshe novamente vai lá e fala com o faraó fala não. Finalmente a morte dos primogênitos. A Parashá também, um pouco antes da morte dos primogênitos, começa a mostrar a preparação do povo de Israel para sair do Egito. Então, fala sobre a santificação do mês, né? Que antigamente o mês judaico era santificado, digamos, marcado, quando 2 testemunhas viam a lua nascer no começo do mês, falavam: nasceu um novo mês, iam lá e demarcavam. Hoje tem um calendário fixo, mas demarcava-se assim, e essa mitzvah, esse mandamento de demarcar o mês, surge nessa Parashá, quando Moshe é ordenado a marcar o mês de Nissan, no mês que vai sair, quando você sai do Egito, e se preparar para ela. E na sequência tem também a questão do Korban Pesach, do sacrifício de Pesach, ou seja, do carneiro que o povo de Israel separou, que era a deidade do Egito, separou, guardou por 4 dias, e no dia do que estava marcado a praga dos primogênitos e a saída do Egito, abateu o carneiro, fez o sacrifício pascual, como se diz, né? E em seguida teve a saída do Egito na meia-noite. E aí a Parashá termina com o povo de Israel indo no caminho para o mar, né? E a abertura do mar, toda essa história vai ficar para a semana que vem. Mas esse é o compêndio da Parashá dessa semana. Então, começando a falar do começo da Parashá, a gente tinha que começar pelo nome dela. Ontem na live do Likud Brasil eu falei um pouco do nome dela, eu vou repetir um pouco aquela explicação, mas eu vou aprofundar um pouco mais. Por que a Parashá chama Bo? Bo é venha. E o nome da Parashá é Bo porque a primeira frase da Parashá é Hashem falando para Moshe: vai para o faraó, e fala, não aparece vai é ler, aparece Bo, ou seja, na verdade, na tradução literal é vem pro faraó, né? Ou seja, vem pro faraó em vez de vai pro faraó, para falar da praga do gafanhoto. Então, qual que seria a explicação de por que Bo e não ler, que seria vai? Por que Bo? Por que o nome da Parashá é Bo? E aí a primeira a explicação mais interessante que eu conheço é o seguinte: diz a Torá que sempre que o povo de Israel vai para o exílio, a Shekhinah vai na frente, preparando o caminho. O que é a Shekhinah? A presença divina. Presença divina. Então, vai no caminho, vai na frente, limpando o caminho, preparando o caminho. Quando Israel vai para a guerra, Shekhinah vai na frente. A presença divina vai na frente, abrindo o caminho, ajudando a Israel a vencer a guerra. Então, quando Hashem fala para Moshe: bola faraó, venha para o faraó, dizendo: eu estou aqui, pode vir. Vem para o faraó porque eu estou aqui do lado dele, não tenha medo. E Moshe estava com muito medo, na verdade, porque medo, vamos dizer, ele tinha confiança em Hashem, ele sabia, Hashem já falou que vai sair do Egito, tudo vai dar tudo certo, mas ao mesmo tempo existia um temor natural, porque a última praga da semana passada foi a praga do granizo, onde o fogo misturado com água caiu dos céus, no granito especial, caiu dos céus no Egito, destruindo o Egito praticamente inteiro. O Egito parecia, como alguém me falou, parecia Gaza, que acontece hoje em dia, né? E não é à toa, a comparação é muito interessante, porque na verdade, né, você vê que aí quando Moshe foi, Hashem falou: vem, vai lá, eu tô aqui, né? Falou com o faraó. Mesmo assim, o faraó, com tudo que aconteceu, novamente ficou de coração duro e não liberta o povo de Israel. Lembrando muito o que acontece hoje em dia: o Hamas com Gaza destruída, o povo palestino com Gaza destruída, e mesmo assim não mudam as concepções, não mudam as ideias, né? A frase que o nosso colega José Roitberg sempre fala nas lives também, né? Que comanda ali nesse povo é o lema de sempre: martírio ou a vitória, né? Ao contrário, desculpa, a vitória ou o martírio, né? A mesma coisa, e é na mesma região. Gaza ali, tá ali, né? Egito, repetindo a história, o ciclo da história no mesmo lugar, né? De vitória ou martírio, né?
Agora, o ponto que eu queria tocar dessa paraxá é que tem uma coisa muito interessante, tá? É o seguinte: quando Moisés vai falar com o faraó pela última vez, antes da praga dos primogênitos, e vai avisar para ele o que vai acontecer, e o faraó mesmo assim não quer, não se interessa, não está aí, não vai libertar a Israel. E aí Moisés, pela linguagem da Torá, você vê que é muito fora muito usual quando o faraó fala assim: sai daqui que você nunca vai mais, que eu não quero ver mais tua cara. E Moisés responde, Moshe responde: você tem razão, você não vai ver meu rosto mais mesmo. É uma linguagem muito estranha, de raiva, de ódio, que não é comum de Moshe, ainda mais se você pensar que Hashem já havia dito para ele na paraxá passada aqui: você vai sair do Egito. E já havia avisado que vão morrer, para Moshe já havia avisado, vão morrer todos os primogênitos e depois disso você vai ser libertado. Ou seja, ele já sabia que essa é a última praga e depois agora vai sair. Já passou o pior. Por que que nesse momento ele sente raiva? Por que que nesse momento ele sente ódio? E aí veja que coisa interessante. Como disse o Rav Dizendruk no livro dele, Zichron Livrahá, no livro dele Sermões, um grande rabino que vem em São Paulo, sefaradi, acho que da década de 50, 60, 70, não lembro, não tenho exatamente dado, mas sei que esteve por aí. Ele fala uma coisa muito interessante, depois eu vou citar uma outra coisa dele. Ele fala uma coisa muito interessante, que ele vira e fala que nesse momento a raiva de Moshe não é porque ele está com raiva por causa do que o povo de Israel está sofrendo, etc. Ele está com raiva porque o faraó está disposto a sacrificar seus próprios filhos, seus primogênitos, o primogênito dele, os primogênitos de todas as famílias do Egito, para não abrir mão do poder dele. Para não abrir mão do poder dele, ele está disposto a sacrificar todos os filhos pelo projeto dele, né? E aí de novo a gente volta ao nosso paralelismo. Os dois personagens ao longo da história se repetiram. Estou aqui de novo. Não é Golda Meir que disse assim que ela podia até perdoar os nossos inimigos por matar os nossos filhos, mas jamais os perdoaria por fazer matar os filhos deles? Ou quando a gente lamenta, porque a gente lamenta de verdade as crianças que têm que ser mortas numa guerra ali, que a gente infelizmente como efeito colateral às vezes morrem na guerra, a gente não lamenta as crianças que morrem lá, e o povo deles não está enfiando as crianças ali na frente de propósito, em hospitais, em escolas, na frente tal, tá nem aí, estão sacrificando as crianças de propósito. É isso que deixou Moshe com raiva, é isso que deixou Moshe possesso, exatamente isso. E qual que é outra menção do Rav Dizendruk que eu falei que eu ia falar? É uma pergunta muito interessante, e com isso eu vou concluir tudo. Eu falo assim: por que Moshe é mencionado pelo nome na Torá e o faraó não? O faraó é um título, não é um nome, é um título. E nunca é mencionado o nome dele. Por quê? Se a gente sabe que historicamente, ou as pessoas falam historicamente, que é quase certeza que era Ramsés II. Né? E até no filme, no desenho animado do Spielberg, né, O Príncipe do Egito, a relação é Moshe e Ramsés. Né? Então por que a Torá nunca fala? Então foi Moshe encontrou Ramsés. Por que nunca dá o nome? E o Rav Dizendruk responde de uma maneira brilhante. Com isso eu quero fechar o vídeo. Ele dizendo assim: porque Moshe é um só na história, nunca vai ter outro Moshe. Um profeta com humildade, com as características de Moshe, com tudo que ele tinha, tem outro na história. Faraó vão se repetir muitos na história. Totalitaristas, autocratas, ditadores que não ligam para o seu povo, que estão dispostos a sacrificar o povo inteiro para se manter no poder, não vai faltar. E que odeiam o povo de Israel, não vão faltar. Que está disposto a sacrificar seus filhos para destruir o povo de Israel ou para se manter no poder, não vai faltar. Como diz a própria Torá, de dor a dor, de geração em geração, vão tentar nos destruir, mas Hashem vai nos salvar das mãos deles. Ou seja, não foi só um faraó. Tem faraó em todas as gerações, até a nossa. Até os Nasralas, Sinuar, Caminei, enfim, fico aqui mencionando tantos aí do mundo, e não só muçulmanos, com tantos antissemitas aí no mundo, aos montes, né? Não vou falar de presidentes de certos países aí não, mas também, né? Então, não falta.
Deus nos livra da mão de todos eles, entendeu? Mas especialmente desses que eu mencionei, porque realmente sacrificaram fisicamente os povos deles. Mas veja bem, uma boa parte deles já foi embora. Já não está mais conosco aqui, já não está respirando o mesmo ar que nós, né? Então, que Bezrat Hashem, na semana que vem a Parshá da Redenção. A gente vai voltar e vai falar a Parshá da Redenção, da abertura do mar, da saída do Egito. Que a gente possa, nessa semana, entre o momento em que o faraó mandou, vai embora, não quero mais ver vocês aqui, até o momento que ele se arrepende e vai buscar a gente no mar e o mar se abre, que a gente também nos nossos dias possamos encontrar a nossa redenção aqui, podermos ter a vitória total, podermos estar livre dos nossos inimigos, e esteja vocês sempre conosco cá no Likud Brasil para saber mais parashat como essas, para vir saber notícias. Esteja aqui no nosso grupo do WhatsApp, se inscreva para receber as notícias, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe, já sabe que precisa fazer sininho, joia, né, like, já sabe todo o processo, né? Então, só me resta dizer Shabbat Shalom, tudo de bom.